Em Contato, o Ministério de Ensino do Dr. Charles Stanley, alcançando o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo. A seguir em contato, no meio da adversidade. A adversidade não é de fato uma escolha. Se fosse, todos nós diríamos, não, obrigado. Levaríamos de uma outra maneira, não uma escolha, mas é uma realidade porque nós vivemos em um mundo caído. E porque há pecado, desobediência e maldade, para onde você for, haverá adversidade. E todos nós vamos experimentá-la em um momento ou outro de nossa vida. E às vezes, ou melhor, muitas vezes, encontra alguém que diz, quer saber? Minha vida tem sido uma longa trilha de adversidade. Bem, esta é a terceira mensagem desta série, então eu quero esclarecer o que queremos dizer com adversidade. É uma condição de sofrimento e luta envolvendo angústia, pressão, provações, mágoas, decepções e, é claro, muitos outros aspectos da vida que nos causam desconforto de alguma forma. Então todos passamos por isso, todos experimentamos a adversidade de um jeito ou de outro e todos gostaríamos de evitá-la se possível, mas não é possível evitá-la, porque nós dissemos que vivemos em um mundo caído. Agora, se você evitar todas as possibilidades da adversidade, você pode perder as melhores coisas da vida. Você diz, bem, como a adversidade pode me causar dor e sofrimento, mágoa, angústia, tudo que faz sofrer? Como isso pode me trazer algo bom? Bem, quero que você pense em algumas pessoas nas Escrituras, por exemplo, que passaram por adversidade, mas do outro lado dessa experiência, como Deus usou suas vidas, Ele ainda trabalha assim, ou seja, Deus nunca mudou a maneira que Ele opera. Ele sabe o que é realizar em nossas vidas e Ele sabe exatamente o que vai ser preciso. Ele nunca tolera o pecado, a desobediência e a rebelião. Mas, apesar do fato de Ele não tolerar, se nós reagirmos corretamente, Ele vai usar para o nosso bem. Então vamos pensar em algumas pessoas das Escrituras que passaram por algumas terríveis adversidades, mas veja o que Deus fez. Veja José, por exemplo. Veja toda a traição, a dificuldade, a mágoa, o castigo que ele sofreu, mas veja como ele acabou, o segundo de Faraó no Egito. Será que ele nos diria depois que tudo aquilo valeu a pena? Sim, ele diria. Nenhuma dúvida disso. Pense em Moisés, por exemplo. Toda a dificuldade que ele passou. Mas veja o que aconteceu na vida dele. Será que ele diria que valeu a pena? Sim, diria. Pense em Davi, por exemplo. Quantos anos ele fugiu do rei Saul e ainda assim acabou se tornando o rei, o mais notável rei, o rei, quando você pensa nos reis do Antigo Testamento, Davi se destaca acima de todos os reis. Então, quando você pensa em mulheres, por exemplo, que tal Esther? Tempos difíceis, tempos trágicos e assim, Deus a usou para salvar o povo hebreu. Então, é claro, se você perguntasse a Daniel, tudo aquilo que você passou foi tirado de sua terra natal e trazido aqui para a Babilônia, você passaria por isso de novo? E eu tenho certeza que ele diria sim, porque veja onde ele terminou. Ele terminou ao lado do rei, ou seja, Deus usou das maneiras mais incríveis. Até hoje falamos dele. Então toda adversidade não acaba em sofrimento e dificuldade e dor, e eu penso nos discípulos, por exemplo, por tudo que passaram. Mas olhe, o que fazemos? Nós falamos não só de Pedro, Tiago e João, mas Tomé e todos os outros, e eles diriam que valeu a pena passar por aqueles momentos com Jesus depois que tudo acabou. Sim, eles diriam. Bem, e que tal Maria e Marta, por exemplo? Para resumir, uma família simples e eram amigos de Jesus por muito tempo. Então, no mais crítico momento do relacionamento deles, Jesus não aparece. Então, eles diriam que valeu a pena quando Lázaro saiu andando do túmulo? Diriam. Então, teríamos que dizer que toda adversidade não é ruim. Depende de como nós reagimos a ela. Então, o que quer que você esteja passando hoje,
Onde quer que você esteja, em algum âmbito de adversidade em sua família, entre seus filhos, financeiramente, em seu trabalho, onde quer que seja lá o que for, pode ser que isso seja parte de uma das maiores bênçãos de Deus na sua vida. Então vai depender de como nós reagimos a isso. E é dessa forma que isso vai ser determinado. Então eu quero que você abra em 2 Coríntios, eu estarei regressando nele, no capítulo 12, porque é um exemplo tão perfeito do apóstolo Paulo, de todas as coisas maravilhosas que ele fez. E você pensa em todas as adversidades que ele passou, que ele lista no capítulo 11. E apesar de suas orações e pedir a Deus que tirasse tudo aquilo, ouça o que ele diz sobre ele mesmo no versículo 7, capítulo 12. Por causa da grandeza insuperável das revelações, por esta razão para me impedir de me exaltar. Ou seja, as coisas incríveis que ele passou, para impedi-lo de exaltar a si mesmo. Foi-me dado um espinho na carne, o que quer que tenha sido, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Não me sentir mal, me atormentar. Para me impedir de me exaltar. A respeito disso, implorei. Eu não apenas falei com o Senhor, eu implorei ao Senhor 3 vezes para que me deixasse. E ele disse-me: a minha graça é suficiente para você, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É mais fácil ler isto do que viver assim, amém? Ele diz, essa graça de Deus é suficiente para mim, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, portanto, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo habite em mim. Portanto, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, aflições, perseguições, prisões e tudo mais, nas angústias por amor de Cristo, pois aqui lhe diz o que eu descobri. Quando eu estou fraco, então eu sou forte. Então, o que eu quero que pensemos, nós reagimos à adversidade de 2 maneiras. A primeira maneira é o fato de que algumas pessoas, embora estejamos falando de crentes agora, algumas pessoas, quando passam por adversidade, a reação delas é simplesmente se afastar de Deus. Eu confiei nele como meu Salvador, eu criei nele, eu li a Bíblia, eu orei, eu fiz todas essas coisas, mas quero que veja o que aconteceu comigo. Então a escolha deles é se afastar. E o que eles começam a pensar é que eles começam a duvidar da realidade de Deus, se Deus é realmente quem ele diz que é. O que a Bíblia diz é, eles não ousariam deixar isso acontecer, por isso vão embora. Duvidaram? Uma segunda reação que eles têm é que eles querem culpar a Deus por não impedir que isso aconteça, ou seja, se Deus realmente me amasse, Ele não teria permitido que isso acontecesse com minha família, com minhas finanças, com meu trabalho, com meu futuro, com minha reputação, o que quer que seja. Se realmente Ele é quem diz que é, não deixaria isso acontecer, então é culpa de Deus. E, às vezes, quando uma pessoa não pode culpar seu marido ou esposa, ou culpar outra pessoa, eles querem culpar a Deus. Então, eles querem se afastar. Porque se Deus fosse quem diz que é, Ele não permitiria isso. E então, eles apontam o dedo para Deus. Então, algumas pessoas viram as costas para Deus permanentemente. E eu conheci algumas pessoas ao longo dos anos. Coisas aconteceram em suas vidas. E eu me lembro de um jovem. Ele tinha uma linda família e seu filho, um jovenzinho, devia ter cerca de somente uns 7 anos de idade. Era a alegria da vida dele. E ele morreu de repente. Apesar de todas as orações, de tudo que se falava, como Deus foi bom para ele, como Deus deu a ele uma linda família, ele havia planejado tudo, ele nunca pôde aceitar o fato de que Deus levou seu filho e se tornou muito, muito amargo com isso. Então, não importa o que aconteceu, ele culpou a Deus e ele se afastou da igreja em primeiro lugar, então ele se afastou da sua família. E eu nunca mais ouvi falar dele. Ele estava sempre na igreja todos os domingos, sentado na parte central. Quando o conheci, era um bom homem. Mas aquela foi uma adversidade em sua vida que ele não podia aceitar. Algumas pessoas reagem e elas dizem, quer saber, não me venha mais com esse negócio de Bíblia. Porque aqui estão as promessas na Bíblia e Deus
Ele não cumpre suas promessas e então eles só querem fechar o livro. Você crê na palavra de Deus? Eu costumava. Você crê na palavra de Deus? Nem sempre. Em outras palavras, as pessoas fecham a Bíblia. Elas dizem, sabe de uma coisa, isso é o que ele diz, mas não é isso que acontece. Porque suas expectativas versus seu parcial conhecimento de como Deus opera os faz fechar a palavra de Deus. Então, é claro, eis o que acontece. Quando as pessoas se desapontam e Deus não corresponde às suas expectativas, o que elas fazem é que elas começam a nutrir sua mágoa e sua raiva. E a sua mágoa cresce mais e mais. E sua raiva fica cada vez mais forte, até que eles não apenas se sintam miseráveis, mas tornam as pessoas com quem vivem miseráveis. As pessoas com quem trabalham miseráveis, na verdade você nem quer ver a cara deles, porque a atitude deles cresceu para tal rejeição das coisas que são santas e justas. Eles estão culpando a Deus, estão culpando a Bíblia não é verdadeira, e Deus permitiu essa dor em minha vida. Então, o que acontece? Às vezes, aquelas pessoas que não superam, elas vivem como espírito amargo. Quantos de vocês já conheceram alguém que é amargo? Sim, sabe por quê? Porque não consegue esconder. Não dá para esconder a amargura. Você pode esconder alguma dor em sua vida ou coisas que te aconteceram, mas a amargura é como envenenar a corrente sanguínea em seu corpo. E afeta cada uma coisa sobre você. Afeta sua capacidade de sorrir, afeta sua capacidade de amar, de aceitar. Isso afeta cada aspecto de sua vida. Amargura por causa de alguma adversidade que aconteceu com você na vida e você fica amargo. Isso é provavelmente a razão de muitos divórcios. A pessoa se torna tão amarga que a outra pessoa diz: eu não consigo mais conviver com isso. Não estou justificando, só dizendo que muitas vezes é o que acontece. Então, a pior coisa é que as pessoas que ficam amargas desse jeito deixam a adversidade tirar o melhor delas, desperdiçam a vida. Eles se afastam de Deus, fecham a palavra de Deus, não estão mais interessados nisso, naquilo. E seja o que Deus possa ter planejado para eles, veja isso. O que quer que Deus possa ter planejado para eles? Naquele bom e incrível plano, foi esse ato de adversidade que Deus permitiu para expurgar algo deles que não deveria estar ali, fazê-los crescer, amadurecê-los, ensinar-lhes algo. Em vez de reagirem corretamente, eles decidem que não, então se afastam e eles completamente desperdiçam a vida. A adversidade nem sempre é ruim. E a adversidade é uma ferramenta que Deus usa. Então, temos duas principais reações. Uma delas é se afastar de Deus e a segunda reação é esta. No meio da adversidade, as pessoas muitas vezes desenvolvem um mais profundo relacionamento com Deus. Então, todos nós caímos em uma dessas duas categorias. E essa primeira categoria é a de se afastar de Deus, ou a segunda, desenvolvemos um relacionamento mais profundo com Deus. E o que acontece? Bem, eis o que acontece, desenvolvemos uma fé inabalável. Porque na adversidade, Deus mostra para nós quem Ele é muitas e muitas vezes. Que Ele ainda está lá, que ainda é digno de confiança, podemos crer que Ele manterá suas promessas, e o que acontece é, a adversidade prova nossa fé. E assim, pessoas que decidiram, apesar do que estou passando, vou confiar em Deus. Eu vou perseverar, eu vou seguir em frente, não importa o quê. Então, quando nós permitimos que a adversidade nos conduza a um relacionamento com Deus, um relacionamento profundo, isto é uma coisa. A segunda coisa é esta. Ela nos permite ter uma incansável paciência, ou seja, nós não ficamos impacientes. Em outras palavras, se eu sei que isso é de Deus e estou confiando nele, Ele vai nos dar a paciência para suportar o que quer que enfrentemos. E acho que provavelmente um dos maiores testes de nossa confiança em Deus e nossa paciência é o fato de, não importa o que esteja acontecendo e quão doloroso possa ser e como gostaríamos de nos livrar disso, nós pacientemente esperamos que Deus trabalhe. E sabemos em nosso coração que Ele nunca vai nos forçar além do que Ele sabe, que teremos a paciência fornecida por Ele para superarmos não importa o que seja. E esse é um ponto muito, muito importante, porque
Paciência não é fácil. Não foi fácil para o apóstolo Paulo, ele disse 3 vezes que orou. Isso não quer dizer que ele apenas se ajoelhou e fez 3 orações curtas, mas sem dúvida que foram longos e prolongados períodos de agonia diante de Deus. Uma terceira coisa que acontece é isso. Entrando em um relacionamento mais profundo com Deus, algo acontece com a nossa coragem. Nós começamos a ter uma inabalável coragem, porque nós sabemos o quê? No passado, estivemos em situações difíceis. Deus nos deu coragem para perseverar. Não importa quão difícil fosse, quão ameaçador ou perda, o que quer que possa ser. Então o que acontece? Isso cria coragem. Isso cria fé. Isso cria coragem em nossas vidas. Se não tivéssemos nenhuma adversidade, não saberíamos o que fazer. É a adversidade que cria a coragem. Eu vou confiar nele. Eu vou esperar nele. Eu vou crer nele. Estou reivindicando a vitória. Não importa se estou sofrendo no momento. Posso não gostar do que está acontecendo, mas eu sei no meu coração que Deus não vai me decepcionar. E um dos meus versículos favoritos, já me ouviram dizer muitas vezes, em Josué 1:9, ser forte e o quê? Isso mesmo, não tema, porque Deus estará conosco em meio a todas as coisas. Não tema, ser forte e corajoso, pois o Senhor seu Deus estará com você, por onde você andar. Não é só a palavra de Deus e as promessas de Deus, mas é a prova das promessas de Deus. Eis o que ele fez em sua vida. Então, dizemos, tem 2 escolhas agora. Você pode se afastar de Deus ou entrar em um relacionamento mais profundo com Deus, o que afetará sua paciência, sua fé e sua coragem, e, é claro, sempre nos torna mais puros de coração. Ou seja, algo acontece com o nosso relacionamento com o Senhor. E santidade se torna mais que uma palavra. E se eu te perguntar, você vive uma vida santa? Muitas pessoas nem saberiam o que quer dizer uma vida santa. Uma vida santa não quer dizer uma vida perfeita. Porque ninguém pode viver uma vida perfeita porque nós ainda temos aquela velha tendência de pecaminosidade em nossas vidas que permanecerá até que Jesus nos chame para casa. Podemos viver uma vida de obediência, o que significa que a maioria das vezes, e quando eu digo a maioria das vezes, eu quero dizer a maioria das vezes, nós fazemos o que é certo. E se alguém perguntar a você, você está vivendo uma vida santa? Mais que provavelmente, não me refiro a vocês santos que estão aqui, mas mais do que provável, você diria, bem, eu não digo que eu sou santo. Bem, por que não? Ouça, Deus perdoou você dos seus pecados, o Espírito Santo de Deus vive dentro de você. Seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Ele é o seu Salvador, seu Senhor, seu Mestre, ajudador, seu encorajador. Por que não pode viver uma vida santa? Não significa sem pecado, mas significa alguém que é dado a Ele total e completamente da melhor maneira que você sabe de todo o seu coração. Você não tem nenhum desejo de pecar contra Deus. Então, Deus usa a adversidade, dificuldade e dor em nossas vidas para nos fazer pensar corretamente. Sou um filho de Deus. Devo viver uma vida santa, ou seja, viver uma vida santa. Ouça, essa é a forma natural para um crente viver. Então, se vou viver uma vida santa, tenho que desistir do pecado. E alguém vai dizer, por quanto tempo pode viver sem pecado? Sabe a resposta para isso? Diga amém. Você não quer saber? Quanto tempo? Se você quer saber a resposta para isso, quanto tempo posso viver sem pecado? Diga amém. O tempo em que você escolher. O tempo que você escolher. Você não tem que pecar. Ou você diz, bem, mas sabe, eu vi algo que me causou luxúria, então não veja. Se acha que isso vai acontecer, então não veja. Se você ver algo que você acha que poderia pegar e ninguém jamais veria, vá embora. Ou seja, veja isso. Pecado é uma escolha. É uma má escolha. É uma escolha que nos separa de nossa comunhão com Deus e em sua obra, vontade, propósito e plano para a nossa vida. Ele tem o melhor para nós. E a diversidade é uma das formas de Deus de fazer o quê? Moldar-nos à sua própria semelhança. Santidade, sua justiça. Isso faz parte de viver uma vida cristã.
Quando eu tenho a reação correta, vou estar na palavra de Deus. Quando a adversidade vier, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir esse livro. E eu vou dizer, Senhor, o que está tentando me dizer? E uma das coisas que eu amo, meu livro devocional pessoal, é a tradução da Bíblia Viva. Porque é simples de entender e, para mim, pessoalmente, eu anoto na borda da minha Bíblia as coisas que eu creio que o Senhor me disse. E, às vezes, quando eu preciso de uma palavra de encorajamento, eu sei exatamente onde abrir. Às vezes eu olho para um versículo que eu tenho 6 datas nele, e isso significa que eu precisei 5, 6 vezes antes. Então, há algo sobre viver com a palavra de Deus. Não sei o que você chama de precioso em suas posses, mas posso dizer que é a coisa mais importante que possui. É o único livro guia que existe para levá-lo ao céu. Aqui está a voz de Deus em letras humanas. Esta é a maneira de viver, esta é a maneira de encarar cada uma adversidade em sua frente e dizer sim, porque eu vou fazer da maneira de Deus, eu vou segui-lo, e o que quer que Ele queira fazer em minha vida, a resposta vai ser sim, Senhor. Quero que seja feito do seu jeito, porque qualquer que seja seu plano em minha vida, esse é o meu plano. Se for preciso, dor, sofrimento, mágoa, o que quer que seja, de acordo com sua palavra, é isso que disseste, e é isso que vou seguir. Mas ouça, vamos enfrentar adversidades. Não há ninguém que esteja acima disso. Então, sabendo que isso vai acontecer, apenas faça uma sábia escolha hoje. Deus, quero que transforme as adversidades que permite em minha vida para me tornar um verdadeiro santo. Quero ser alguém consagrado a Ti. Eu quero ser alguém que Tu possas usar. Eu quero ser alguém que pareça um pouquinho com o Seu Filho Jesus. Que haja como Ele, que reaja como Ele reagia. Quero tomar a decisão certa na adversidade. Fizeste de Paulo um grande santo, que nos abençoou por esses milhares de anos. E Deus, eu quero que você me faça esse tipo de santo. Não que eu vá escrever o que ele escreveu, mas eu apenas seria o tipo de filho de Deus que atrairia outras pessoas para o Senhor Jesus Cristo, que é meu Salvador e minha vida. Mas você tem uma escolha. Alguns estão sofrendo adversidade diferente de provavelmente qualquer coisa que eu conheça. Mas posso te dizer isso. Deus sabe onde você está. Ele está lá com você na adversidade. Ele vai fazer exatamente o que ele prometeu. Ele vai te ajudar, te guardar, te dar a paciência, te dar a fé, te dar a coragem, te dar o amor por ele e capacitar você para suportar até que ele termine com isso, para tornar você a pessoa que ele quer que você seja. Eis a escolha. Minha escolha: aceitar essa adversidade, sabendo que ele tem algo bom em mente. Ou posso me afastar dele e desperdiçar minha vida. E não é isso que você quer. Veja, só temos 2 escolhas na vida. Ou podemos viver nossa vida como queremos vivê-la e só nos recusar a dar a Deus uma chance. Ou podemos reconhecer o fato de que nós pecamos contra Deus e esse Deus no qual nós cremos e confiamos, o Deus da Bíblia. Ele enviou o seu Filho Jesus à cruz para morrer na cruz por nós, por nossos pecados e explicar assim: o derramamento do sangue de Jesus na cruz pagou toda a nossa dívida de pecado. E no momento em que você o pede que o perdoe de seus pecados, e você não tem que prometer nada que vai ser uma pessoa perfeita, porque você não vai. Ele está pedindo para você entregar sua vida a Ele. Aceitar a morte de seu filho como pagamento pelo seu pecado. Se tornar um de seus filhos. E como você teve que cuidar de seus filhos, Ele quer cuidar de você. E quando você permitir que Ele te faça crescer com as adversidades, dificuldades, as lutas e dores que todos enfrentamos, Ele fará de você um troféu. Você será como uma joia para o Todo-Poderoso Deus. Ou seja, você vai brilhar como um santo, não perfeito, mas como um santo. Não sem pecado, mas santo. Ele vai abençoá-lo de maneiras que nunca poderia imaginar. É quem Ele é.
Esse é o tipo de Deus que temos. E eu creio que se você nunca confiou nele, que você irá bem agora onde você está. E Pai, quão precioso Tu és para ser tão paciente conosco. Para não só nos perdoar dos nossos pecados, mas limpar-nos, nos santificar, nos tornando santos. Que possamos olhar para a diversidade dos dois lados, como desafios para quem somos e o que chegaremos a ser, e como um caminho para se tornar a pessoa que quer que sejamos. Eu oro para que cada pessoa que ouve essa mensagem possa olhar para si mesma, olhe para as coisas que as estão incomodando, reconheçam que Tu és o único e verdadeiro Deus e que Tu irás se juntar a elas nas adversidades, para que elas superem, não importa o que. Obrigado por ser esse tipo de Pai amoroso. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas fiéis.